Todos acharam, irmãos? Salmo de número 50, eu vou ler e a igreja acompanhe. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. E tima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares, sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Santo Deus, Pai da eternidade, nós queremos, Pai, nessa noite refletir na Tua Palavra, e te pedimos, Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos dê total capacidade de uma compreensão exata dos Teus ensinamentos e, ao mesmo tempo, a gente possa aplicar as Suas verdades em nossas vidas diariamente, para que assim ela possa gerar as mudanças e transformações que nós precisamos. Nos abençoe esse momento de reflexão, nos dá compreensão, entendimento, uma mente aberta para compreender as verdades do Senhor. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nessa noite, juntamente com a igreja, pensar um pouquinho sobre a essência da verdadeira adoração. Que afinal de contas, meus irmãos, nós somos adoradores. Nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de adorar nosso Deus. E nós precisamos refletir sobre a verdadeira adoração, porque nós corremos o risco, meus irmãos,
de oferecer a Deus uma adoração que não seja genuína, uma adoração que não alegra o coração de Deus. Nós vemos no Velho Testamento vários profetas, eles confrontando o povo de Israel acerca de uma adoração que não agradaria nosso Deus. A situação era tão crítica que Deus usa o profeta Malaquias para falar ao povo, e Deus chegou a dizer, por meio do profeta Malaquias, ele deseja que alguém se levantasse ali e tivesse a coragem de fechar as portas do templo para que não se acendesse mais o fogo do altar. De tamanha era uma adoração que não agradaria a Deus. Então, meus irmãos, nós corremos o risco também de passar tempos e tempos na igreja oferecendo a Deus um culto, uma adoração, mas que não agrada nosso Deus. Então nós precisamos refletir sobre isso e perguntar a nós mesmos que tipo de adoração nós temos oferecido ao Senhor. Esse Salmo de número 50, os irmãos podem observar que a temática desse Salmo aí, o autor ele vai falar a essência do culto a Deus. E esse Salmo, meus irmãos, de número 50, ele tem como objetivo principal mostrar a importância da verdadeira adoração a Deus. Deus aqui, através do salmista, no caso Asaf, que é o autor do Salmo de número 50, ele faz uma crítica, ele faz uma dura crítica, irmãos, à religiosidade superficial que era muito comum na época do Velho Testamento. Como eu falei, vários profetas alertaram sobre isso, Deus cobrando, Deus criticando, confrontando o povo em relação a uma adoração que não agradaria o Senhor. Então ele confronta aqui aqueles que realizam sacrifícios e ofertas sem um coração contrito e uma vida em que reflete os princípios do Senhor. Então, meus irmãos, o Salmo aqui ele deixa muito claro para todos nós que uma verdadeira adoração, ela não se limita apenas a práticas que realizamos no culto. Ela não se limita apenas às práticas externas que nós fazemos aqui, como por exemplo o louvor, a oração, tudo que se faz aqui no culto, que é externado aqui no culto. A adoração a Deus, a verdadeira adoração, ela não se limita apenas nisso, mas ela vai, meus irmãos, muito mais além do que isso. Ela vai muito mais além do que isso. Então nós vamos refletir um pouquinho aqui nessa noite sobre a verdadeira adoração, e à luz da palavra de Deus escrita aqui nesse Salmo de número 50, eu quero aqui destacar, meus irmãos, alguns princípios que são encontrados aqui nesse Salmo. Eu quero que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas para nós acompanhar aí alguns versículos desse texto. Em primeiro lugar, irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve um reconhecimento do poder e da soberania de Deus. Ela envolve um reconhecimento do poder e da soberania de Deus. Observe aí o salmo que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 6. O salmista que ele está descrevendo sobre o poder e a soberania do nosso Deus. Ele começa dizendo: fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador,
e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele diz mais: intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Aqui, meus irmãos, o salmista ele está fazendo uma descrição do poder de Deus, da soberania de Deus, de quem é o nosso Deus. Ele é aquele que governa toda a sua criação, toda a terra, todas as suas criaturas. Ele é aquele que governa e também aquele que julga. Ele fala aqui de julgamento também. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então, meus irmãos, aqui o salmista ele nos faz lembrar que Deus é o juiz supremo e que toda a criação está sujeita à sua autoridade. Toda criatura deve se sujeitar-se diante da autoridade, do poder e da majestade do nosso Deus, a quem adoramos. Então a verdadeira adoração, irmãos, ela parte desse princípio de um reconhecimento da grandeza de Deus, porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós também reconhecemos a nossa pequenez, o quanto somos pequenos, fracos, fragilizados e dependentes da graça de Deus. A nossa adoração, o nosso culto, ele deve começar por esse reconhecimento daquilo que Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas e também aquele que sustenta todo esse universo. Então, meus irmãos, esse reconhecimento da grandeza de Deus, ele precisa estar gravado em nossa mente, em nosso coração, e ele deve ser a base pela qual nós construiremos a nossa adoração. Tudo que nós fizermos para adorar a Deus tem que passar por esse reconhecimento: eu estou adorando um Deus todo-poderoso, um Deus que é criador, sustentador de tudo e que um dia julgará todos nós. Um dia Ele vai julgar. Então nós devemos adorar a nosso Deus, irmãos, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Tem gente que quer adorar a Deus, que quer servir a Deus pensando no que Deus faz. E está tudo errado, irmãos. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, nosso Criador, nosso Salvador, e não pelo que Ele faz. O que Ele faz por nós, as bênçãos que nós recebemos de Deus, já são frutos, já são consequências de uma verdadeira adoração. Nós devemos adorar a Deus, irmãos, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É esse reconhecimento da grandeza de Deus que vai nos levar, irmãos, ao culto, que vai gerar em nós temor em nosso coração e influenciar cada aspecto da nossa adoração. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, esse reconhecimento ele vai gerar dentro de nós respeito, ele vai gerar dentro de nós temor a Deus, porque nós reconhecemos quem é Deus e quem nós somos diante desse Deus, e merecedores de tamanha graça, e merecedores da salvação eterna, mas que foi conquistada pelo sacrifício de Cristo Jesus. É esse temor a Deus, irmãos, que nos capacitará a viver de acordo com os princípios de Deus. Sem temor a Deus, não há respeito, não há respeito pelo culto. Tem que passar pelo temor a Deus. É esse temor a Deus, irmãos, que nos capacita a praticar justiça e retidão em todas as áreas da nossa vida, inclusive no culto que a Ele nós apresentamos. Temor, irmãos.
respeito pela casa de Deus. Hoje a gente vê coisas acontecendo dentro de igrejas por aí que demonstram uma falta de respeito, de temor diante de Deus, porque nós estamos na presença de um Deus santo, 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 infinitamente santo, e que exige respeito nos momentos que nós nos reunimos para o adorá-lo. Portanto, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela parte desse princípio de um reconhecimento daquilo que Deus é. O salmista vai falar no Salmo 145: grande é o Senhor e digno de ser adorado. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E eu sou tão pequeno. Nós somos tão pequenos. Mas por causa da sua graça, da sua misericórdia, Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Então, o primeiro ponto, irmãos, o primeiro princípio que deve moldar a nossa adoração a Deus é o reconhecimento do poder e da soberania do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a verdadeira adoração a Deus, ela envolve sinceridade do nosso coração. Sinceridade. O verso 7 do texto que nós lemos, ele vai dizer assim, ó: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Aí ele vai dizer a partir do verso 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos. Aí ele diz no verso 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Meus irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve sinceridade do nosso coração, total sinceridade. Observe aí, o texto aí é muito claro. Observe aí, irmãos, que a repreensão de Deus aqui não é pelos sacrifícios, não é pelos sacrifícios, mas é pela forma que eles estavam fazendo os sacrifícios. Deus diz aí, ó: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos. O que vocês estão fazendo, os sacrifícios, está tudo bonitinho. Eu não estou repreendendo isso aí, mas a repreensão de Deus aqui, meus irmãos, é pela forma que eles estavam fazendo. Havia um formalismo muito grande, era apenas formalismo, era apenas, podemos dizer, uma maquiagem, algo que parecia bonito, mas que não havia sinceridade, não havia sinceridade do coração. E Deus repreende, Deus reprova esse tipo de adoração, irmãos. É pura hipocrisia diante de Deus, uma adoração que não há sinceridade no coração. Vocês lembram de Mateus 15, o verso 7 e o verso 8, onde Jesus faz uma dura crítica àquele povo. Ele diz: olha, vocês me honram com os lábios, porém o coração está longe de mim. Não tem sinceridade nisso aí que vocês estão fazendo, não tem coração nisso aí, está longe de mim. É a mesma coisa aqui, irmãos, o povo fazendo sacrifícios, queimando holocaustos, mas não havia coração, não havia sinceridade, era apenas um formalismo, um ritual. E Deus repreende através do salmista. Meus irmãos, o problema, aqui nós precisamos entender uma coisa. O problema, irmãos,
nem sempre está na forma do culto. O problema muitas vezes está no coração daqueles que vêm ao culto para adorar. O problema muitas vezes não é a forma, é o coração, irmãos, de que vem ofertar a Deus. É exatamente isso que Deus está observando. É aquilo que está no nosso coração. Deus não está atento, irmãos. Deus não está atento a essas práticas. Deus está atento ao coração. Nós precisamos aprender uma coisa, a lição de Abel e Caim. Ele nos dá uma lição interessante, irmãos, de que primeiro Deus aceita o ofertante para depois aceitar a sua oferta. Primeiro Deus quer ver o nosso coração. Abel e Caim, a história de Abel e Caim deixa isso muito claro. Os dois levaram uma oferta para Deus, apresentaram um culto a Deus, e Deus aprova a oferta de Abel. E o texto lá é muito claro quando ele diz: agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. A oferta vem em segundo plano, irmãos. Primeiro é o coração. O culto que nós oferecemos a Deus, irmãos, é uma oferta. É algo que nós vimos aqui para ofertar para Deus. De que forma nós estamos ofertando esse culto para Deus? Como que está o nosso coração? Nós vemos aqui que tem que haver sinceridade, irmãos. O homem, ele olha para o que é exterior. O homem quer saber se está tudo bonito, se está bem feitinho. Deus não está atento para isso, irmãos. Deus quer saber do coração. Deus vê o interior. Deus olha, está atento para o nosso coração. Portanto, meus irmãos, se faz muito necessário que na nossa adoração seja uma adoração sincera, prazerosa, que parte do fundo do nosso coração e que não seja apenas um mecanismo. Que não seja apenas um mecanismo. Uma vez eu lembro que eu perguntei para os meninos na sala: o que vocês sentem no coração de vocês quando chega a hora de dizer é hora de ir para a igreja adorar a Deus? O que vocês sentem no coração de vocês? Vocês sentem alegria, prazer, ou vocês sentem um peso, um incômodo, algo como se fosse forçado? Chegou a hora do culto, chegou aquela hora de eu ir para o culto. Meus irmãos, se não for por prazer, se não houver sinceridade no nosso coração, diante disso que nós apresentamos aqui, diante de Deus, não passa de hipocrisia. Não passa de hipocrisia. É a palavra de Deus que afirma isso, que mostra, deixa isso muito claro. Deus olha e diz: olha, eu não aceito esse tipo de culto. Eu não aceito, eu reprovo. Portanto, meus irmãos, se faz necessário total sinceridade no nosso coração diante daquilo que nós oferecemos para o Senhor. Mas uma coisa, irmãos, aí que nós aprendemos, observamos nesse texto aí, é que a verdadeira adoração a Deus, ela envolve gratidão e obediência. Gratidão e obediência. O verso 16 do texto aí, ele vai dizer assim, primeiro verso 14, nós já lemos: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras?
Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Olha o que Deus está falando aqui. De que te serve? Para que te serve? Repetir os meus preceitos, falar da minha palavra, uma vez que tu aborreces a disciplina, ou seja, uma vez que tu desobedece. Não há obediência aqui, irmãos. Não há obediência aqui. E ele diz mais: oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve gratidão e obediência. Aqui o Senhor está repreendendo aquelas pessoas que até falam o nome de Deus, falam da palavra de Deus, mas vivem em total desobediência. Pessoas que aborrecem a disciplina, ele diz aqui, aborrece a correção do Senhor. E eu disse: para que te serve tudo isso? Nós precisamos compreender, meus irmãos, que a adoração a Deus, isso aqui é importante, ela não começa quando chegamos no templo e nem termina quando saímos do templo. Eu vou repetir: a nossa adoração a Deus, ela não começa quando entramos aqui para fazer o culto, e nem termina quando saímos do templo. A adoração a Deus, irmãos, ela deve se estender por toda a nossa vida, por toda a nossa vida, e em todos os lugares que nós estivermos. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou adorar a Deus? Tem gente que pensa, irmãos, que adorar a Deus é só quando está aqui. Vou para a igreja adorar a Deus. Mas a nossa adoração a Deus, a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa adoração a Deus, ela vai muito mais além. Ela tem que ser uma adoração diária, irmãos. A nossa vida em si, ela precisa ser um culto diário, onde quer que nós estivermos. E como que eu vou fazer isso, meu irmão? Através do nosso testemunho, irmãos. Através do nosso testemunho. De nada adianta, meus irmãos, a gente vir aqui e fazer tudo bonitinho, ser um crente nota 10 dentro das quatro paredes da igreja, e aí lá fora as pessoas olham e dizem: aquele dali que é crente. De que adianta isso, irmãos? Será que Deus se agrada disso? Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que existe. Agora o desafio maior é ser crente lá no meio do mundo de treva, onde reina o pecado. E o nosso desafio é esse, irmãos, é adorar a Deus em todos os lugares. A nossa vida precisa ser um culto, um testemunho vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez eu participei teve uma festividade lá na igreja cristã, não me recordo o que era, e o tema lá, dos dias de festa que teve lá, o tema era ser crente fora das quatro paredes, uma coisa assim. Ser cristão fora das quatro paredes, uma coisa assim. Não era com essas palavras, mas era esse sentido, irmãos. Então, meus irmãos, o nosso maior desafio é ser um adorador a Deus fora do templo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Fora do templo, irmãos. Lá onde nós estivermos, no trabalho, na escola, no encontro com os amigos, seja o que for, naquele local que você foi para se divertir, que você foi passear, no meio de pessoas que você nem conhece. Nosso desafio é ser um adorador fora do templo. E como que a gente vai fazer isso, irmãos? Através do nosso testemunho.
nossa vida, irmãos, quando nós vivemos o culto lá fora, quando nossa vida se torna um culto diário, a nossa vida se tornará exemplo para as pessoas, e as pessoas verão a glória de Deus através dos nossos atos. Através dos nossos atos. Então, meus irmãos, exatamente isso que Deus está falando aqui, através do salmista. É exatamente isso que Deus deseja de cada um de nós: ser cristãos, dar bom testemunho fora das quatro paredes da igreja. A verdadeira adoração, meus irmãos, ela envolve gratidão e obediência. Nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que transmitir gratidão, ser gratos a Deus. Tem pessoas, irmãos, que as pessoas olham, passam tempos, épocas, constroem um relacionamento com aquela pessoa e demora a descobrir que a pessoa é crente, demora a descobrir que a pessoa é um servo de Deus. Demora, irmãos. Por quê? Porque a pessoa não dá bom testemunho. Os seus atos não revelam que de fato é um servo de Deus. Se reúne com pessoas que são descrentes, e aí muitas vezes não ora, não faz uma oração, não demonstra gratidão a Deus. E como que vai revelar, como que as pessoas vão ver a glória de Deus na vida dessa pessoa? Então, meus irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor e ao mesmo tempo obediente à sua palavra. É dessa forma que nós vamos testemunhar, que nós vamos ser um testemunho vivo de Cristo, e a nossa adoração se tornará agradável aos olhos de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque falar é muito fácil, né? Falar é fácil, agora viver o que nós falamos, é isso que é o desafio. Jesus Cristo, no seu ministério, muitas vezes ele bateu de frente com os fariseus da sua época, reprovando os fariseus. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque ainda hoje existe, né? Fala, mas não viver o que fala é farisaísmo, né? Então, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve gratidão e obediência ao nosso Deus. Portanto, irmãos, eu quero ser bem rápido nas minhas palavras, resumir, né, esses princípios que nós encontramos aqui nesse Salmo de número 50 e destacar esses 3 pontos que formam a base da nossa verdadeira adoração: reconhecimento da grandeza de Deus, sinceridade do nosso coração. Uma vez que eu reconheço a grandeza de Deus, eu vou ser sincero, porque isso vai gerar temor, e o temor vai me levar a fugir de muitas coisas que não agradam a Deus, né? E também devemos ser gratos e obedientes ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos,
e nos livre da hipocrisia. Nos livre da hipocrisia e nos faça compreender e viver cada dia mais a essência de uma verdadeira adoração. Que nós façamos, vamos dizer assim, um diagnóstico profundo da nossa própria vida e façamos esse questionamento: que tipo de adoração, que tipo de culto eu tenho ofertado para Deus? Façamos isso, irmãos. Se faz necessário fazer isso, porque como eu falei no início e vou repetir, nós corremos o risco de passar anos e anos caminhando para a igreja, adorando a Deus, cultuando a Deus, e Deus olhando de lá e dizer: olha, eu reprovo isso aí, eu aborreço com isso aí que vocês estão fazendo. Então, como adorador que somos, nós precisamos adorar a Deus, não com base naquilo que nós pensamos, que achamos que é o melhor, que está correto, mas com base nos princípios que Ele estabeleceu na Sua palavra. A forma de culto, irmãos, não somos nós, não é o pastor, não são dirigentes, não é pastor, não é nós que dizemos como deve ser. Deus já disse na Sua palavra: olha, é assim que eu quero que faça. Que nós sejamos obedientes e assim a gente possa estar mais perto daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia conhecer mais do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém.